Futebol é o esporte mais popular do mundo. Sim, eu sei, eu entendo isso. Agora, imagine quando você joga futebol e está no topo. O que você sente? Estando no topo, ser o melhor jogador no maior esporte obviamente faz você se sentir invencível. É isso que eu sinto. Nosso herói de hoje não precisa de apresentação, o cara mais legal do mundo do futebol. Mas você já se perguntou o que está por trás de sua imagem? Será que ele é realmente um egoísta arrogante ou uma parede insuperável ou apenas esconde suas inseguranças de infância? Agora, vamos virar sua percepção sobre o autoproclamado deus do futebol de cabeça para baixo. Zlatan Ibrahimovic, jogador sueco do Milan, 7 vezes campeão da Itália, 4 vezes campeão da França, campeão da Espanha e da Holanda e vencedor da Liga Europa da UEFA, vencedor da Supercopa da Holanda, 3 Supercopas na Itália e França, 2 Copas da França, 2 Supercopas da Espanha, Supercopa da Inglaterra e Supercopa da UEFA, campeão do Mundial de Clubes e artilheiro histórico da seleção sueca. Bem galera, já peço que vocês deixem o like e se inscrevam no nosso canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo fantástico e comente sua opinião sobre Ibrahimovic e o que você está sentindo após a despedida dessa lenda. Tenham um bom vídeo, vamos lá! Você é da Suécia? Sim, obviamente, talvez seja um preconceito estranho, mas você não parece um sueco típico para mim. Não, eu sei que você é sueco, mas os suecos não são assim. Eles são muito amigáveis, certo? Bem, sim, eu não sou tão bom. Por isso pediram para deixar o país? Não, eu quis dizer talvez eu seja um cara sueco atípico, mas coloquei a Suécia no mapa. Zlatan Ibrahimovic construiu uma carreira brilhante. Ele ganhou troféus em todos os lugares onde jogou. Ele teve influência em todos os lugares em que esteve, mas sempre foi um personagem bastante contraditório. Eu não sou um rei, eu sou um deus. Não temos dedos suficientes para calcular as expressões semelhantes do sueco. Você disse que agora é o melhor jogador na MLS. Em Los Angeles há outro jogador, Carlos Vela. No momento ele marcou 19 gols e deu 12 assistências e sua equipe está liderando a MLS. Você ainda se considera o melhor jogador? Sem dúvida, porque ele está no auge de suas habilidades. Quantos anos ele tem? Carlos Vela tem 29 anos. Ele joga na MLS e está no auge de suas habilidades. Quando eu tinha 29 anos, onde eu estava? Você estava na Europa. Grande diferença. É exatamente por causa dessa arrogância que muitos não gostam de Zlatan. Ele gosta de falar sobre si mesmo em terceira pessoa, se chamando de lenda viva. No entanto, suas estatísticas são aproximadamente do mesmo nível de Suárez e Neymar, a quem é muito difícil chamar de lendas. Ao longo de sua carreira, o sueco foi indicado apenas 4 vezes ao prêmio da Bola de Ouro, sendo o melhor resultado o 4º lugar em 2013. Mas falando sério, a Copa do Mundo sem mim não é a Copa do Mundo. Muitas vezes, Zlatan ultrapassou os limites dentro de campo. Pense nisso, o atacante tem 15 cartões vermelhos, sendo 10 deles diretos. Em comparação, o não tão exemplar Pepe tem apenas 7 expulsões diretas e um dos jogadores mais duros, Sérgio Ramos, tem 9 e ambos são defensores. Assim, Zlatan jogou ao longo de todo o caminho. Vamos lembrar do encontro entre Suécia e Holanda. Ibrahimovic quebra a perna de seu colega de clube e nem mesmo pensa em se desculpar. No mesmo jogo, ele tentou machucar outro adversário. É exatamente o comportamento brutal de alguém que nunca olha para trás em suas explosões que chamou a atenção não apenas dos hipsters, mas também daqueles que se inspiram nessas ações. Junto com Ibra, eles criaram para ele a imagem de invencibilidade, invulnerabilidade e macho alfa. A mídia pegou essa onda e o próprio jogador acreditou nisso. E o que você acha disso? O que você acha disso? Está com ciúmes da foto e do irmão? Vem até minha casa e você verá se sou gay ou não. Ok, irei até a sua casa. Leve sua irmã também. Mas por que estamos contando a vocês? Vocês mesmos sabem muito bem quem é Zlatan Ibrahimovic. Só Deus sabe como tudo isso vai acabar. Dificilmente podemos perguntar a ele sobre isso. Por que não? Ele está na sua frente. Alguém vai dizer, uau, ele é incrível. Outros vão se perguntar se esse jogador de futebol que nem sequer esteve entre os 3 melhores não está se gabando demais. No entanto, a história do sueco não é tão simples. Preste atenção nessas imagens. Ibrahimovic alcançou seus primeiros sucessos não com seu sobrenome nas costas, mas com seu nome, no primeiro destaque do livro do nosso herói, a esta foto, e em sua sala de estar, acima da mesa de jantar,
Há uma versão ampliada várias vezes. Zlatan comenta dizendo: se não fossem minhas pernas, eu não teria uma casa, todos da minha família devem ser gratos a elas. E é com essa observação que dizemos que eles me chamaram de cigano e de outros nomes. Como o apresentador do programa observou corretamente, cujo trecho você viu no início do vídeo, Zlatan não é um sueco típico e seu sobrenome, Ibrahimovic, não é sueco. Ele é filho de um bósnio e de uma croata que emigraram da Iugoslávia para a Suécia. Vários anos antes de seu nascimento, eles se divorciaram quando ele tinha apenas 2 anos. Alguns anos depois, Ibrahimovic foi obrigado a se mudar para morar com o pai, pois a mãe se envolveu em uma situação desagradável. A polícia encontrou itens roubados em seu apartamento, trazidos por seu novo parceiro. Ambos os pais estavam resolvendo seus problemas, desde uma idade muito jovens, e Zlatan foi deixado por conta própria. Eu li uma história sobre você onde você disse que quando entrava na casa do seu pai e abria a geladeira, porque estava com fome, tudo que tinha lá era cerveja, certo? Sim, foi isso. Havia muita cerveja, leite, manteiga e pão. Então essa era a minha refeição, almoço e jantar quando eu estava com o meu pai. E agora vamos falar sobre o lugar onde nosso herói cresceu, Husin, um bairro residencial em Malmö. Até 2004, tinha uma população de 22 mil pessoas, das quais 59% nasceram fora da Suécia e mais 25% eram imigrantes de segunda geração. Aproximadamente 30% da população economicamente ativa do bairro possuía emprego, cerca de 80% recebiam assistência social e, não importa quantos países ocidentais falem sobre a tolerância na Suécia, essas pessoas eram vistas com desconfiança. Eu me sentia diferente no sentido de que não me sentia como um convidado bem-vindo porque eu vinha de uma área que não se parecia com a Suécia. Além disso, eu entrei em um clube de futebol muito sueco onde havia poucos estrangeiros e as chances de sucesso para estrangeiros eram mínimas e você tinha que ser alguns centímetros mais alto que os garotos locais. Em certo momento, ele até teve que mudar de academia e entrar em um clube onde só havia garotos da antiga Iugoslávia. E se o problema parecer fabricado para você, aqui está o que diziam sobre ele na Holanda. Mas, uma vez na vida, você pode recorrer ao argumento da cerveja, do vinho do Porto e dizer: eis, Zlatan, aqui você é de segunda categoria, vá para casa. A Holanda não é elástica. Na infância, não gostavam de mim, na escola todos eram loiros, enquanto eu era moreno, com um grande nariz, eu não falava como eles, eu não andava como eles e os pais de outras crianças pediam para me expulsarem do time. Eles sempre me odiaram enquanto minha mãe estava ocupada com seus próprios problemas e meu pai não dava devida atenção a Zlatan. Como operário, ele tentava se manter à tona, mas nem sempre conseguia. Quando nosso herói tinha 11 anos, a guerra começou em sua terra natal. Depois do trabalho, seu pai assistia as notícias e afogava suas mágoas em álcool. Ele não tinha absolutamente nenhum interesse em saber como seu filho estava vivendo e, muito provavelmente é por isso que Zlatan não queria jogar com seu sobrenome no Ajax. Eu sou Zlatan e eu me fiz sozinho, sem a ajuda de ninguém. No entanto, mais tarde, o sueco admitiu que estava errado em seu livro e que foi duro demais com seu pai. Isso foi errado. Ele realmente se esforçou e me deu muito. Zlatan tinha grandes esperanças, mas este ano não tem sido fácil para ele. Ele perdeu 350 horas de estudo, quebrou todos os recordes. E Zlatan, como era com as garotas? Eu era muito tímido. No primeiro encontro eu escrevi antecipadamente em um pedaço de papel tudo o que queria discutir com ela. Mesmo que a garota falasse sobre outra coisa, eu ainda não abandonava o plano de diálogo escrito no papel. Eu era sensível e me desenvolvia muito mais lentamente do que meus colegas. Os primeiros passos nas seleções juvenis também não foram fáceis para nosso herói. A sociedade não estava pronta para aceitar um estranho na seleção. Frequentemente, o jogo era recebido com vaias, mas isso não era novidade para um atacante. Os torcedores dos adversários em Malmö já faziam isso há muito tempo. Quer gostemos ou não, o ambiente e a sociedade são fatores essenciais na formação da personalidade, especialmente quando não há ninguém para te explicar o que é bom e o que é ruim. Como o próprio jogador admite, se não fosse pelo futebol, ele teria se tornado um excelente ladrão, afinal, ele se saía bem no campo e também não era suave. As vaias da arquibancada apenas o estimulavam e ele procurava qualquer oportunidade para irritá-las ainda mais, o que gerava conflitos. Os adversários, por sua vez, odiavam o jogador por sua rudeza. No fundo, Zlatan é um cara legal, apenas não confia nas pessoas. Sim, eles o provocam. É muito difícil para ele, como um jovem completo, apoiar-se em alguém. As garotas na minha escola não gostavam de mim, de meu belo e longo nariz, não importa o quanto eu tentasse causar uma boa impressão.
Mas quando elas começaram a ver meu nariz longo nos grandes clubes e na televisão, elas começaram a me chamar de querido. Porque Zlatan ganha muito dinheiro. Após assinar seu primeiro contrato importante, Zlatan comprou uma Ferrari vermelha e mais tarde adquiriu uma Porsche Turbo. A partir desse dia ele não precisava de mais nada, o futebol deu a ele tudo em um nível subconsciente, ele tinha certeza de que não poderia sair da pobreza de forma alguma, a não ser jogando bola pois ele não sabia fazer mais nada, daí a atenção aos seus pés. Lembre-se da foto de que falamos anteriormente, outro aspecto importante é a relação do pai com o nosso herói. Assim que ele começou a mostrar resultados, Ibrahimovic pai imediatamente prestou atenção neles e Zlatan gostou disso e seu pai constantemente elevava a barra. Jogador do ano na Suécia, mas isso é um indicador na Europa? Onde está o futebol? O campeonato na Holanda não está entre as 5 melhores ligas. Agora, a Itália sim, Ibra se esforçou para provar ao pai que ele poderia. Durante o período em que jogou pelo Ajax, ele gostava da agitação em torno de sua pessoa, suas palavras apareciam nos jornais, e quanto mais alto elas eram mais atenção ele recebia, o que ele não recebeu o suficiente na infância. Alguns consideravam seu comportamento uma pose, outros estavam convencidos de que esse é o verdadeiro Zlatan. Bem, você conhece o outro Zlatan, às vezes parece que ele tem um irmão gêmeo. Na última quartas, Zlatan se comportou de maneira completamente diferente. Agora explicaremos por que acreditamos que a divindade e a imagem do bad boy de Zlatan são apenas uma fachada. Na apresentação do jogador no Ajax, o sueco tentou dizer uma frase legal, não aguentou e sorriu envergonhado. Relaxe. Aqui é como estar em alfinetes. Você provavelmente já ouviu a lenda de que Zlatan recusou o Wenger e o Arsenal quando ainda era jogador do Malmö? Segundo a lenda, o sueco disse ao treinador que Ibrahimovic não passa nos testes, mas na realidade, Ibra voou para as negociações com as chuteiras na mão e estava disposto a tudo, mas o seu agente realmente não concordava com as condições. Todas as frases chamativas de Zlatan em público, geralmente eram acompanhadas de risos ou sorrisos, isso mais parecia trollagem e chamada de atenção. Talvez ele se motivasse dessa forma, mas manter a imagem de Zlatan, o cara mal inquebrável, estava se tornando cada vez mais difícil a cada ano. Nós tivemos um pênalti, quem deveria ter cobrado o pênalti, mas eu peguei a bola, e seus companheiros de equipe não o parabenizaram. Você consegue adivinhar por quê? Ele não resistiu, ele fez tudo certo, e eu fiz errado, apenas marquei o gol olhando para trás, posso dizer que não se deve fazer isso. Ibrahimovic admitia frequentemente seus erros, mas geralmente não dava muita importância aos sentimentos. Mas como descobrimos, Ibra é uma pessoa muito sensível, é assim que o vemos pela primeira vez. Zlatan, voltando à questão sobre sua família, como sua família reagiu quando você decidiu voltar para a seleção nacional? O que você disse aos seus filhos? Você está fazendo uma pergunta desagradável. Eu tinha o Vincent aqui, que realmente chorou quando eu saí, mas agora está tudo bem, tudo está bem, tudo está bem. Está tudo bem. Все хорошо. Zlatan já tem 41 anos e deixou um campeonato de alto nível em um dos melhores clubes do país, o que é realmente incrível. Zlatan, detentor de 34 troféus nos melhores campeonatos, estava entre os 10 jogadores de futebol mais ricos do planeta. Seus gols brilhantes já entraram para a história deste jogo, ele já provou tudo a todos há muito tempo. Ainda assim, por quê? Ibrahimovic respondeu a essa pergunta ele mesmo em uma recente coletiva de imprensa da seleção. Olá Zlatan, você já pensou em desistir alguma vez? Você está na seleção, mas já tem 41 anos. Essas perguntas são naturais. Ontem, durante o jantar da equipe, eu disse aos rapazes que eles devem me achar um idiota. Vocês estão se perguntando o que estou fazendo aqui nessa idade. Mas vocês verão como o tempo voa rápido e também terão medo de acabar. Isso causa pânico. Então aproveitem e valorizem o que vocês têm. O jogador mais destemido tem medo? O autoproclamado Deus ainda é humano e a linha entre arrogância e confiança em si mesmo é muito tênue. Nem todas as pessoas entendem que algumas das palavras que digo são acompanhadas de um sorriso. Muitos levam tudo muito a sério e isso me diverte muito. Às vezes faço isso de propósito para irritá-los. Direi apenas uma coisa. Aquele que se considera perfeito cai muito rápido. Digamos que Ibrahimovic estivesse acostumado com sua imagem em algum nível subconsciente, sentia que só poderia confirmar suas palavras sendo dono da situação dentro do campo verde, então ele tentava adiar o máximo possível sua saída do jogo. Talvez seja um pouco difícil.
Tudo bem, mostre-me rapidamente. Хорошо. Покажи мне быстро. Zlatan Ibrahimovic foi um grande atleta cujo caminho merece apenas respeito. Talvez ele não era o deus do futebol e nem uma lenda, mas ele foi um dos mestres mais brilhantes que esse esporte já conheceu. Ele construiu sua própria trajetória ao longo dos anos. Manteve um alto padrão e tem todas as razões para falar alto sobre si mesmo. Комментарий к его головокружительному через себя с 30 метров голу. Да ладно, так не бывает. Bem galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que vocês acharam desse vídeo. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!